E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é sábado, sabadão, vocês sabem como é que é, né? Para quem já tá ligado aqui no canal, é dia de História da Arte. Pra gente falar hoje de um movimento bastante interessante que vem aí no finalzinho do Barroco, ali no século XVIII, é o Rococó, que nome bonito, né? Parece um negócio tem rebuscado, mas é isso mesmo, vocês vão entender aqui que é isso mesmo, certo? Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para ajudar sempre o canal a crescer. Tem vídeo de história do Brasil, história geral, sociologia, filosofia, eu falo isso todo vídeo, né? História da arte, como essa aqui de hoje, nesse sábado maravilhoso que vocês estão aqui, né? Presenciando aqui essa aula aqui, que vai ser muito bacana, eu garanto a vocês, certo? E deixa aquela curtida também, que ajuda demais o canal a crescer. O seu engajamento, o seu comentário, a sua curtida é muito importante aqui para o Parabólica continuar. Estamos aí rumo aí a 200 mil inscritos, aos 200k. Então vamos começar a falar do Rococó. E não é muito difícil não, mas é muito interessante. O Rococó é um movimento artístico presente principalmente ali no século XVIII, certo? Que surgiu na França. E ele pode ser considerado aí um final, uma transição entre o Barroco e o Classicismo. Vocês lembram que na aula, no vídeo que a gente falou sobre o Barroco, que o Barroco era um instrumento principalmente utilizado como um instrumento da Igreja Católica para uma resposta aos avanços do protestantismo, aos avanços do maneirismo, por exemplo? Então, o Rococó ele já é um período onde a gente tem uma arte que já se liberta das amarras religiosas do Barroco. O Rococó ele pode ser considerado então uma libertação do Barroco, onde essa arte agora ela não fica mais restrita à Igreja Católica. Essa arte ela passa para o cotidiano, mas o cotidiano de quem? O cotidiano da aristocracia europeia do século XVIII. E por isso que ele nasce na França, porque vocês vão perceber que vários artistas, a grande parte dos artistas rococó, vem da França. E ele passa a mostrar para a gente aí um pouco do cotidiano dessa aristocracia, desses reis que são muito fortes, que são reis absolutistas, que estão competindo frente a frente com o poder do clero, frente a frente com a igreja. Por isso o Rococó ele pode ser considerado para a gente aí a libertação do Barroco, a libertação dos conceitos religiosos agora para outro patamar. Então é uma arte rebuscada da aristocracia europeia. E o próprio conceito da palavra rococó, que do francês significa concha, já mostra para a gente as características de uma arte rococó. Por quê? Ela é rebuscada. Então, o termo, quando você pensa em rococó, o que você imagina? Eu penso numa coisa muito toda arredondada, adornada, enfeites. E é isso mesmo que é o rococó. É uma palavra bonita, né, de se falar, importante, imponente, o rococó, né? E é isso mesmo. É uma arte que foi muito utilizada pela aristocracia francesa para o enfeite nos palácios, para o enfeite nas residências, né, rurais dos aristocratas franceses. Então, e como está rompendo com os dogmas religiosos do Barroco, tem uma outra característica que é interessante do Rococó, que é justamente o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer, a busca, né, o culto ao prazer pessoal. E vocês vão perceber, quando eu passar as obras para vocês, que o hedonismo é muito presente no Rococó, nas expressões de prazer. Diferente das expressões barrocas, que eram expressões melancólicas, vocês lembram disso? Do tenebrismo colocado ali por Caravaggio, do tenebrismo colocado por outros artistas, né? As pessoas, aquela relação entre claro e escuro, né? O culto à morte, é diferente no Rococó. A gente vai ter figuras mais iluminadas, pintadas a céu aberto. Vocês vão perceber que é como se a gente estivesse num momento de clareza, num momento de libertação. Então o Rococó ele se opõe ao Barroco nesse sentido. Por isso, o Rococó também é conhecido como o estilo da luz.
vocês vão perceber que as telas são mais bem iluminadas a céu aberto. A arquitetura rococó é uma arquitetura, né? Os prédios rococó, eles favorecem, valorizam a passagem da luz, a passagem do sol, não é mais tenebrosa. Vocês vão perceber isso. Muito rebuscada, com muito enfeite, mas também aberta para a passagem da luz. Vocês vão perceber isso. Inclusive, há até uma discussão que se faz muito aqui no Brasil de que o barroco de Minas Gerais, que a gente vai ter um episódio específico sobre o barroco de Minas Gerais, que esse barroco ele já está chegando no rococó, porque o barroco mineiro ele é bem caracterizado pelo século XVIII, que na Europa nós já estamos vivendo mais a realidade do rococó. E aqui no Brasil o barroco é desenvolvido dentro da realidade do rococó europeu. E o que acontece? Se você for olhar, por exemplo, obras dentro de Ouro Preto, né, que acho que para a gente aqui é o melhor exemplo, a gente vai ver que é tudo muito rebuscado. Vocês vão perceber que, principalmente se a gente for falar ali de Aleijadinho, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que é numa região central de Ouro Preto, as obras também do Mestre Ataíde, né, no interior da São Francisco de Assis. Então, alguns vão falar que o que acontece em Ouro Preto é o barroco enquanto ligação católica, enquanto ligação de estilo, porque há o tenebrismo, se você perceber, mas há também uma pequena passagem na questão estética para o rococó. Isso de fato acontece, mas vocês não precisam se preocupar tanto com isso, até mesmo porque a gente costuma falar o barroco mineiro tem as suas características, mas há influências de fora, de certo? E há possivelmente influências do rococó europeu, do rococó francês. E os nomes que a gente destaca de fato no rococó são franceses. Se você for olhar o Jean Fragonnet, né, eu sou péssimo para inclusive pronúncias, inclusive em francês, vocês vão perceber que sempre as temáticas são em locais abertos, piqueniques, as mulheres, as damas da aristocracia, o sentido, o olhar, né, o semblante de prazer. Jean-Antoine Watteau, que é considerado o primeiro artista rococó por conta de trabalhos com enfeites, né, que diziam que ele fazia os enfeites para a aristocracia francesa. Então é bem característico. E também o François Boucher, que também é outro francês que está trabalhando muito com os adornos, né, com o equilíbrio entre as formas arredondadas, né, com um semblante de prazer, o hedonismo muito presente no rococó. Então é muito interessante se vocês olharem as obras desses artistas e começarem a fazer uma relação e diferenciação com o barroco. Assim como é interessante você diferenciar também o barroco lá do maneirismo, do contexto histórico a que vive. Lembrem-se disso. Nós estamos vivendo um período agora, no século XVIII, onde a aristocracia está muito forte. A aristocracia ela é crescente na Europa e questiona inclusive os valores de Deus, questiona inclusive os valores do poder da Igreja Católica, mesmo que essa aristocracia ainda seja religiosa. Ela quer glamour, ela quer luxo. É como se o rococó tivesse um cheiro bom, um cheiro da aristocracia, um perfume da aristocracia. Então isso é muito interessante de se pensar. Agora, quando a gente chega lá para a segunda metade do século XVIII, o rococó passa a ser questionado também por questões sociais. Por quê? Se você parar para pensar, a partir da metade do século XVIII, a gente tem aí a ascensão do iluminismo, a filosofia iluminista, que prega muito mais a razão, que está ligada aos ideais burgueses. E isso se resulta, acho que se materializa de forma bem didática para a gente entender na Revolução Francesa de 1789, que coloca em xeque todos os planos da aristocracia francesa. E já que o rococó era uma arte da aristocracia, aí nesse caso que a gente está falando que é a aristocracia francesa, o rococó passa a ser questionado pelos ideais burgueses, os ideais que querem agora uma modernidade, querem sair de um período mais sombrio para eles, um período de trevas, e eles querem um período da razão, da moderna razão, um período muito mais prático. Então o rococó é questionado pela burguesia, que o trata simplesmente como uma forma só de enfeite, mas que não tem uma praticidade, sabe? Então reparem que a arte ela está totalmente ligada à sociedade. Então, quando os valores da aristocracia passam a ser questionados, o rococó está no meio, ele passa a ser questionado também. Essa turma que não quer mais a decoração, quer uma arte mais
prática. Vocês vão perceber ao longo do nosso curso de História da Arte, das nossas aulas, né, os pequenos vídeos de História da Arte que a gente tem, que a sociedade está sempre em volta. Assim como a gente já falou, por exemplo, de futurismo, né, que está ligado a movimentos totalitários e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Dá uma pesquisada, procurem mais artistas rococó. É muito legal fazer isso, é muito importante encontrar as características que eu passei para vocês, assim como é legal ver no barroco, como é legal ver nos renascentistas, nos maneiristas, a gente começa a encontrar aí artistas que têm influências ou que têm uma ligação mais estreita, né, com os movimentos artísticos aí e com a sociedade. Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo aí para ajudar, eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o meu coração, um grande beijo, fui!